Olá, amada igreja, como é bom poder estar com vocês mais uma vez, aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. E esta semana eu quero continuar com os frutos do Espírito Santo. E hoje eu quero falar a vocês sobre mansidão e domínio próprio. O que é ser manso? O que é ter domínio próprio? Mansidão é algo fácil? Domínio próprio é algo fácil também de se exercer? Se são frutos do Espírito Santo, como é que nós podemos ser cheios de domínio próprio e de mansidão? Como nós podemos exercer mansidão em tempos tumultuados e polêmicos em que nós vivemos? Ou em situações em que você se encontra em conflito consigo mesmo ou com aqueles em que estão à sua volta? Como é que é ser manso? Como é que é ter o equilíbrio e andar conforme a vontade de Deus, sabendo de que nós somos dominados por Ele e precisamos ter o domínio próprio em nossa vida? Vamos começar com a mansidão. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, a resposta calma, aquela resposta tranquila, serena, aquela desvia a fúria. Aquela fúria que muitas vezes está lá no coração daquele em que está te ouvindo. Mansidão não está atrelada somente a ser manso. Manso no sentido de, puxa, aquele bichinho é manso, é muito dócil. Mas mansidão também está atrelada a você ganhar algo de Deus, observar aquilo em que você ganhou de Deus, ver o quanto é suficiente e repartir o restante com aqueles em que não têm, daquilo em que você recebeu do Senhor. De graça recebestes, de graça dai. Agora, ser manso numa situação difícil da nossa vida, onde tudo está, parece que, conspirando contra a gente, é muito mais difícil. E é por isso que é um dos frutos dados pelo Espírito Santo, porque não é algo feito por você e nem por tuas próprias forças ou por minhas, mas é algo dado por Deus para cada um de nós. Exercer mansidão é algo em que nós devemos esperar do Senhor que Ele nos ajude e nos dê a sabedoria e o entendimento de como nós podemos ser mansos. Domínio próprio parece ser algo um pouquinho mais difícil. Sabe aquela questão em que você depois se arrepende daquilo que falou ou fez? É falta de domínio próprio. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32 diz: o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. O nosso espírito está sujeito a nós mesmos. E isso quando não colocamos o nosso espírito à disposição do Senhor. Ter domínio próprio é algo em que vem de Deus e que nós precisamos buscar em Deus sabedoria e entendimento de como nós devemos proceder para termos esse domínio próprio em nossa vida. Do contrário, assim como a mansidão, através das nossas próprias forças, não conseguimos ter o domínio próprio em que nós deveríamos ter, tanto naquilo em que falamos, como naquilo em que fazemos. Domínio próprio é algo essencial para a nossa vida. Quando você não tem domínio próprio, você age por impulso. E agindo por impulso, a questão de cometer erros é muito maior. Mas quando nós temos o domínio próprio em nossa vida, apesar de muitas vezes dar aquela vontade de você falar ou fazer algo, ainda assim você vai se reter e você vai pensar e refletir sobre aquilo em que você possivelmente vai fazer ou falar. Alguns dizem de que o domínio próprio é aquele filtro entre a cabeça e a boca, ou entre a cabeça e os seus atos. Domínio próprio também é algo em que nos ajuda a termos mais clareza daquilo em que vamos fazer, pensar ou falar. No texto de 1 Coríntios 14, Paulo instrui a igreja sobre o equilíbrio em que nós devemos ter através do domínio próprio e ser equilibrados, extremamente nivelados. Quando você vê uma balança, antigamente se existia balanças onde você colocava um peso de um lado e aquilo em que você queria pesar do outro lado. E assim, quando se deixava equilibrado, quando se mantinha o equilíbrio entre os pesos, você conseguia ver de que estava dentro daquilo o peso indicado na bandeja em que você colocou. Mas quando existe um desequilíbrio,
É sinal de que ou o produto em que você quer pesar é mais pesado do que os pesos em que vão te dar a circunstância do nível de exatidão daquilo em que está sendo pesado. Manter o equilíbrio é algo bem interessante. Quando nós vemos o símbolo da justiça, nós vemos de que numa mão ela se encontra com uma destas balanças e na outra mão uma espada, e ela se encontra vendada. Ou seja, a justiça ela está equilibrada, né, extremamente precisa, mas também ela tem a situação de julgamento do seu outro lado, e isso ela faz com os olhos vendados. Domínio próprio é nós agirmos também com justiça para com aqueles em que estão agindo para conosco de forma correta ou de forma errada. Quando olhamos para mansidão e domínio próprio, pode ter certeza de que a mansidão te ajuda muito a ter um domínio próprio. Quanto mais manso você for, quanto mais tranquilo você for em resolver as suas questões da vida, maior vai ser o teu domínio próprio. Todos os frutos estão atrelados neles mesmos. Todos eles seguem um padrão e todos eles fazem com que você se proteja das dificuldades desta vida, para que você tenha uma vida tranquila e cada vez mais alegre e amorosa perante Deus e perante a sociedade. Nós começamos os frutos do Espírito Santo com amor, e tudo começa com amor. Sem amor, nada é possível. E depois do amor, nós começamos e vemos também a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E quando nós olhamos para tudo isso e vemos o quanto isso tem nos ajudado no decorrer da nossa história como cristãos, nós podemos ver de que Deus, ele não colocou isso em vão nas palavras em que se encontram ali na Bíblia. Ele colocou para que nós possamos ser resguardados das dificuldades desta vida, agindo conforme a essência daquele em que nos criou, que é Deus. E com o auxílio do Espírito Santo, conseguimos chegar à frente e chegar cada vez mais próximo da vontade de Deus. A circunstância de nós exercermos os frutos do Espírito Santo nos faz refletir o amor de Cristo Jesus sobre nossa vida. Pois se não reconhecemos o amor de Cristo Jesus, o perdão e a graça de Cristo Jesus, não podemos exercer com perfeição os frutos do Espírito Santo, pois não teremos em nosso coração à disposição o Espírito Santo agindo em nossa vida. Para que você seja cheio dos frutos do Espírito Santo, seja primeiro cheio do Espírito Santo e peça para que o Espírito Santo te ajude a exercer os frutos em que você precisa para aquele momento, para aquela hora, para aquela situação. Que você possa ser cheio dos frutos do Espírito Santo e primeiramente cheio do Espírito Santo, e que assim você possa ter o auxílio de Cristo Jesus para exercer tudo aquilo em que precisa para ter uma vida plena e uma vida de gozo e de paz e de muita alegria. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor possa te ajudar imensamente nesse processo de ser cheio do Espírito Santo e de exercer os frutos do Espírito. Amém.